Eu vi que vocês tiveram bastante interesse no conteúdo da última vez que eu postei sobre esse testadorzinho aqui. Teve bastante curtida, bastante visualização. Então eu digo, eu vou fazer mais um segundo. Ó, NPN 1, 2 e 3, os terminais. Me identificando a posição do diodo ali. Ou seja, ok pessoal, vou mostrar a vocês um detalhezinho interessante aqui. É sobre esse transistor que eu tenho em mãos aqui. Não vai dar para vocês pegar aí pela câmera não. É o TIP 105. Então é um transistor TIP 105. Eu puxei aqui o datasheet desse TIP 105 para nós ver aqui a pinagem dele mais ou menos aqui. E eu tava testando aqui nesse equipamentozinho aqui, ó, multiteste. E nós vemos uma coisa interessante aqui. Eu tenho 3 TIP 105 aqui na bancada, 1, 2, 3. Um deles está com problema. Então vou mostrar aqui para vocês como é que o multiteste aqui identificou o problema dele, tá entendendo? Ou seja, o multiteste identificou ele defeituoso? Não, ele não identificou, mas ele mostrou uma leitura que não deveria ser de acordo com o padrão desse tipo de transistor. Esse transistor, ele internamente, ele é um transistor ligado em, ele chama em Darlington, né? No caso, é como se fosse 2 transistores. Mas o equipamento de você testa, ele show de bola. Eu vou mostrar interessante. Vou falar aqui um pouco aqui sobre a pinagem dele aqui para nós. Vou botar o teste do lado aqui um pouco. Eu vi que vocês tiveram bastante interesse no conteúdo da última vez que eu postei sobre esse testadorzinho aqui. Teve bastante curtida, bastante visualização. Então eu digo, eu vou fazer mais um segundo. Eu vejo que no YouTube aí tem pouco conteúdo mostrando esse testadorzinho na bancada, assim, ou seja, a utilização dele. Tem conteúdo? Tem, mas pouquíssimo. Rarissimamente você vai ver algum conteúdo explicando direitinho sobre ele. Eu tenho ele há um bom tempo. Não sou perito nas funcionalidades dele, mas que já tenho utilizado bastante, então tenho visto inúmeras coisas interessantes nele, né? Então, vou mostrar uma para vocês verem aqui. Eu vou estar medindo aqui um deles aqui com um multímetro, para nós ver uma coisa aqui de acordo com o datasheet. De acordo com o datasheet, vou dar um zoom aqui um pouco. Aqui os terminais dele, ó. Na mesma posição que ele está aqui, 1, 2, 3. Da esquerda para a direita, os terminal 1, 2 e 3. Beleza. Então aqui, terminal 1, ó. Terminal 1 é a base, o 2 é o coletor e o terceiro é o emissor. E tem um quarto terminal que seria coletor também. Ou seja, então ele me diz que o coletor, esse quarto terminal é a própria carcaça metálica de cima. Então entre coletor e essa carcaça de cima eu vou ter continuidade zero, né? Ou seja, resistência zero. Eu tenho continuidade entre um terminal e outro. Deixa eu fazer aqui a identificação aqui. Independente do próprio datasheet, que me diz que o coletor é o terminal 2, que seria o do meio. Então tem como você estar buscando aqui quem é que tem continuidade aqui, ó. Então tem como você estar buscando a partir da carcaça metálica qual é dos terminais que seria o coletor. Não tenho continuidade. Tenho. Bipor, resistência ômica 0, beleza. Então o terminal do meio realmente é o 2 e que também confere sendo o coletor, beleza. De acordo com o datasheet aqui também, isso aqui pessoal é um transistor, porém ele tem características a mais do que alguns outros transistores, que na verdade são 2 transistores aqui que tem um, vamos dizer, em série ao outro. O datasheet nos mostra aqui, ó, que entre o terminal 3, que seria nosso emissor, e o próprio coletor, que seria a carcaça, a parte lá de cima ali, ó, ele trabalha como se fosse um diodo. Tem o anodo e catodo, ó, A e K, anodo e catodo. Então ele deve conduzir entre esse terminal 3, que seria nosso emissor, e o coletor, que é o terminal 2, ó, ele deve dar condução como se fosse um diodo. Então vamos ver se ele tem essa característica aqui. Tá na escala de diodo, me deu uma continuidade ali, na verdade, uma tensão aqui, ó, de 524 milivolts entre coletor e emissor. Vou inverter as ponteiras, deve ter isolação total, como ele se comporta como se fosse um diodo nesses 2 terminais. Então realmente, ó, eu tenho isolação entre um terminal e outro, beleza, ó, tá totalmente isolado. Emissor e coletor nesse sentido aqui ele está totalmente isolado, porém se for alimentado com a ponteira negativa aqui, ele conduz uma tensão ali de 520 e poucos, 524 milivolts, como se fosse um diodo. É igualmente esse diodo aqui, ó. De um lado ele vai dar condução, e se eu inverter as ponteiras no terminal dele, não tenho condução.
Isso ele estando bom, né? Estando sem problemas. Beleza. Esse transistor aqui, o meu equipamento já disse que ele tem problemas com ele. Deixa eu ver se no multímetro eu vejo alguma anomalia que não seja idêntico a esse. Então aqui nessa aqui eu vou fazer esse aqui é o que está defeituoso, pessoal. Esse aqui é o que está bom. Entre o terminal 1 e o 3, que seria entre base e coletor, na verdade o terminal 2 que é coletor, entre base e coletor ele tem que ser totalmente isolado, ou seja, esse terminal aqui a carcaça já é coletor, então vamos aqui, entre aqui, ó, coletor e o terminal 1, que seria base, tá vendo? Tem que ser totalmente isolado, só que esse aqui não isola, tá vendo? Tem condução. Por quê? Porque ele é 2 transistores. Então invertendo as ponteiras, já não tem condução, tá vendo? Isso aqui é entre coletor e base. Você vê que nesse sentido ele não conduz. Nesse sentido, conduz como se fosse também um diodo. Para cá também, para o emissor, conduz também. Então você vê que ele não se comporta como um diodo comum. Testando aqui entre coletor e emissor, na verdade entre base e emissor, ele tem que se comportar também como se fosse um diodo. Terminal 1 e o 3, que seria esse terminal aqui, ó, e o terceiro, ele tem que conduzir igualmente como se fosse um diodo, ou seja, a junção entre base e emissor. 771 milivolts, vou inverter as ponteiras, não deve conduzir nesse sentido, se conduzir tem problema, tem fuga nele. Ó, 2.800 e tantos milivolts, então você vê que ele conduz também. Então aqui não seria um transistor para você medir ele como um transistor comum. Deixa eu ver esse outro aqui meu equipamento diz que tá bom. Deixa eu ver se as características desse batem com a desses. Lembrando que aqui não são transistores novos, são usados. Então vamos ver, entre coletor e emissor, que seria o terminal 3, tá aqui o datasheet, ó. Terminal 1 é a base, 2 é coletor e 3 é emissor. O quarto, que seria a própria carcaça em cima, coletor também. Então 2 aqui é uma terminal só. Então aqui nós temos aqui o coletor. Entre coletor e o terminal 3, que é o emissor, de acordo ao datasheet aqui, temos que nem fosse um diodo, anodo e catodo. Então, idêntico ao outro. Um lado vai isolar, não conduz, do outro conduz. Ó, 524 milivolts. Então, esse aqui que se comportou igual a esse. Ó. Nesse sentido, não conduz. E a ponteira vermelha do multímetro no coletor em cima para o emissor comportou-se igual a um diodo. Essa é a mesma coisa. Conduz, não conduz. Ligou o multímetro. Não conduz. Beleza. Vamos ver esse daqui. Esse aqui está defeituoso. Conduziu dando bip, ó. Dizendo que aqui tem o erro desse terminal aqui, ó. Invertendo as ponteiras. Também conduz. Totalmente em curto entre coletor e emissor. Deixa eu ver aqui entre base e emissor. Deixa eu posicionar aqui. Base e emissor. Um lado ele deve se comportar igualmente o outro lá, né? Deu um valor ali em milivolts de 2.80 e pouco. Esses daqui também apresentaram esse mesmo valor em milivolts. Ó. Então aqui, caracteristicamente, estão parecidas as medições. Porém, agora eu vou inverter as ponteiras. Lembrando que esse está com defeito. Vamos ver o que é que o nosso multímetro vai mostrar desse daqui para você ter ideia aqui de uma coisa aqui interessante. Ó, não conduziu. Esse também não deve conduzir. Então, entre base e emissor, ó, conduziu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma coisa. Base e emissor. Conduziu. Deixa eu ver esse daqui. Não conduziu. Então esse está dando um valor. Deixa eu conferir o outro que está bom. Então você vê que conduz. Ó. Como ele é um transistor em configuração Darlington, ele tem características diferentes de transistores comuns. Ó, tá vendo? Conduz nos dois sentidos. Esses dois estão bons. Esse aqui está conduzindo em um e no outro não está. Então aqui com o multímetro, você testar Vamos ao nosso testadorzinho aqui, viu? Lembrando que um está ruim e dois está bom. Bem confusa. Vocês veem que ele identifica ele bem legalzinho. Ponteira azul, vou botar no terminal 1. Igualmente está o meu equipamento lá também. O terminal 1 está sendo o azul.
O 2 está sendo amarelo. Também o transistor eu vou usar o 2. Que é o coletor. E o terceiro, que seria o emissor, também é o terceiro terminal lá do meu equipamentozinho. Beleza, tá plugado os 3 terminais. Então vamos dar aqui um play nele. Vamos aguardar a leitura. Ó, me diz que é um transistor NPN. E as configurações internas desse transistor, como está mostrando aqui, ó. Tá vendo? Ó? Entre coletor e emissor, ele me mostra o símbolo do diodo. Tá vendo? Ó? Igualmente no datasheet, que eu falei para vocês, existe uma ligação entre emissor e coletor, que é o terminal 3, e a própria carcaça em cima. Existe uma ligação com o símbolo de um diodo aqui. Na verdade não está o símbolo, mas está a denominação, anodo e catodo, A e K. Então o equipamentozinho aqui identificou também a mesma configuração. Identificou que é um transistor NPN. O primeiro terminal, que seria o que eu conectei aqui, realmente terminal 1, ó, da esquerda para a direita, 1, 2 e 3. O terminal 1 é base. Igualmente nosso datasheet identifica, ó. Terminal 1 é a base, o 2 que está conectado ali, coletor, e o terceiro, o emissor. Então aqui confere, ó, base, coletor e emissor. E entre coletor e emissor existe uma ligação de um diodo. Show de bola, né? Você vê que mostrou uma informação aí interessantíssima. Você já saberia que esse transistor tem essa conexão entre coletor e emissor, que faz a ligação igualmente um diodo. Beleza. Tá bom. Vamos denominar que esteja bom, né? Ou seja, mostrou as características que diz ter no datasheet. Conectar isso na mesma configuração, terminal 1 com 1 ali do meu equipamento. Lembrando, pessoal, o equipamentozinho ali tem os terminais 1, 2 e 3. Os outros é repetido, seria o terminal 1. Então, estourou até a ponteirazinha da garra aqui, ó. Um instantinho, se eu conectar aqui, é coisa rápida aqui. Eu vou ter que, na verdade, cortar, soltar ele aqui para cortar, para conectar lá dentro. Vou pegar ali um alicate. Movimenta muito essas ponteirazinhas para estar fazendo conexão com as ponteiras, então é natural ela quebrar em um momento exato. É bom soldar, pessoal. Ela tem uma molazinha de conexão internamente, mas na verdade isso é bom abrir para soldar lá internamente. Eu vou tentar plugar aqui só na mola. Improviso por enquanto aqui para nós ter alguma leitura aí. Acho que não vai ter, não ser nem muito capaz aqui, mas tem como. Eu vou aproveitar a ponteirazinha dele aqui, unir o fiozinho dele junto com a garrinha. A garrinha vai servir só de conexão, que nem fosse uma garrazinha jacaré, só para prender o terminal aqui. Pronto. Depois eu abro e solto. Vamos mexer com isso agora no momento. Beleza. 1, 2 e 3. Então dá o play. Mesma configuração do outro. NPN, terminal 1 está a base, o 2 está o coletor, o 3 está o emissor. Aí nos diz aqui, atenção, ó. É 1.03 volts. Um transistor mais o outro. Ou seja, está configurado como se fosse 2. É a mesma coisa do outro que mostrou ali. Então, beleza. Vamos ver agora o que está defeituoso. Qual será a leitura que ele vai nos dar com esse transistor defeituoso. E se isso nos serviria de alguma informação para nós identificar se realmente está bom ou ruim esse transistor. Lembrando, que eu falei no início, você tem que ter conhecimento do que está testando, né? Ou seja, você tem que saber o que é que se espera do equipamento. Qual seria a leitura que deveria dar com esse transistor? Vamos testar um transistor em si ali, sem essa configuração em Darlington. E vamos ver a diferença de identificação de um para o outro. Então, a configuração de um equipamento desse é muito bacana, assim, na questão de precisão, viu, pessoal? Você vai ver já isso aí, ó. Esse é o que está defeituoso. Está conectado igualmente os outros. Ó, me identificou que é 2 diodos. Já não me deu leitura mais que é um transistor NPN. Me identificou que são 2 diodos. Uma tensão ali de 698 mV. Entre o terminal 1 e o 3, identificou que tem um diodo. E entre o terminal 1 e 2 também tem um diodo. Tá vendo? 699 mV a condução desse diodo aqui, ou seja, a tensão de junção dele. E a do 1 ao 3, outro diodo também, que nem fosse um diodo. Ele identificou aqui como fosse um diodo, igualmente essa configuração aqui que eu fiz nesses diodos. Nesses resistor. Que nem se fosse um diodo daqui para cá. E daqui para cá outro diodo. Um aqui e um aqui. É a mesma configuração que ele está lendo lá. Ele está nesse sentido aqui, ó. Todos estão conectados aqui no terminal 1.
Aí aqui seria, por exemplo, o terminal 2 e aqui o 3. Ó. 1, 2 e 3. E é o que ele leu ali, como se fosse 2 diodos nessa posição aqui. Então você já vê que não me disse mais que isso aqui é um transistor. Então teria que saber que realmente isso aqui é um transistor. Teria que saber que isso aqui é um transistor com essa configuração em Darlington. Para que o meu equipamento confirmasse o que eu já sei, né? Ou seja, o que eu espero deles. Que é igualmente esses daqui. Vou tirar as garrinhas aqui. Dá para plugar ele sem a garrinha também aqui, direto. Ó. Terminal 1, 2 e 3. Beleza. Dou o play. Ó, NPN, 1, 2 e 3, os terminais. Me identificando a posição do diodo ali. Ou seja, aquele outro identificou como se fosse 2 diodos. Então certamente talvez abriu esse diodo aqui entre coletor e emissor. Alguma coisa desse tipo. Desconectou uma junção de outra. E simplesmente ele está identificando como se fosse 2 diodos. Um diodo numa ponteira e outro na outra. Então aqui já era esse transistor. Né? Você vê que ele já era. Aqui temos um transistor comum. Vou conectar ele aqui, nós usamos ele até no outro teste que nós fizemos anteriormente, mostrando o equipamentozinho. Esse é um transistor comum. Ó, NPN, terminal 1 está a base, o 2 está o coletor, o terceiro está o emissor. Porém não tem a ligação do diodo entre coletor e emissor. Então esse é um diodo padrão. E esse é um diodo em configuração Darlington. Ou seja, tem 2 diodos internamente nessa cápsula aqui. Não é mais um único diodo. Na verdade, transistor, né? São 2 transistores nessa cápsula. E não apenas um, que nem esse daqui, que é só um. Então, pessoal, o conteúdo era esse. Não deixa de dar aquele apoiozinho com like. Curte o vídeo, compartilha se for o caso. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Nós está tendo conhecimento desses detalhezinhos aí. Espero que tenha esclarecido alguma dúvida entre vocês aí. E em breve nós teremos mais algum conteúdo, não especificamente isso aqui, pode até ser, né? Mas que nós aí temos uma variedade de conteúdo no canal aí. Vale a pena dar uma conferida aí. Tamo junto.